Isso aí, a gente continua falando sobre o decreto, sobre o isolamento restritivo. E agora a gente conversa com o secretário estadual de Finanças, Luiz Fernando Pereira, que é muito bem-vindo aqui ao nosso Câmera Mais, para a gente tentar deixar ainda mais clara essa informação para a população. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo. Tudo bem, Renata? Muito obrigado. Muito bom a gente poder usar esse espaço para comunicar às pessoas sobre essa medida tão importante. Neste decreto, o secretário, o que vocês tentaram focar aí para manter funcionando e o que foi levado em consideração para chegarem a essa decisão? Perfeito. O decreto 25.113, que foi publicado agora na sexta-feira, dia 5 de junho, o objetivo é de tornar mais restritiva as medidas que visam restringir a movimentação de pessoas, visam manter as pessoas em casa, reduzir o fluxo de pessoas, porque essa movimentação é que aumenta a velocidade do contágio do coronavírus e, por conseguinte, gera uma demanda, uma pressão de demanda no sistema de saúde. Em função dessa demanda estar muito elevada, estar esgotando a capacidade de atendimento do sistema de saúde em Rondônia, especialmente em Porto Velho, o decreto ele restringiu atividades comerciais apenas aquilo que é essencial à subsistência, nos supermercados, farmácias, os postos de combustível e alguma outra atividade que faz parte da cadeia de abastecimento desses setores. Também foram mantidas obras públicas, algumas outras atividades muito específicas, para que as pessoas tenham menos razões para sair de casa e possam, durante esses 9 dias do decreto, né, que começou ontem, vai até domingo que vem, possam estar em casa, evitando ao máximo o deslocamento pela cidade. Por que só a capital e Candeias do Jamari estão participando deste decreto? Por que as medidas valem só para estes 2 municípios? Porque nesses municípios o índice de ocupação da rede hospitalar, especialmente dos leitos de UTI, está muito alto, está próximo a 100%. Candeias do Jamari e Porto Velho fazem parte, né, de um mesmo centro urbano, né, tem uma integração muito próxima, e o problema em Porto Velho é o esgotamento da capacidade de leitos de UTI adulta no município. Então, em função disso, o decreto ele foi específico para essas 2 cidades, visando desacelerar a demanda de leitos. O efeito disso, ao longo desses 9 dias, é que daqui a 10 dias, 14 dias, a gente vai ter uma demanda menor na rede hospitalar. E isso dá tempo para que o Estado consiga ampliar o número de leitos e, portanto, atender adequadamente a população, evitando que pessoas venham a óbito por falta de leito. Esse é o motivo principal dessa medida. Lembrando, Renata, que as medidas que definiram as fases de cada município, a classificação de cada município em função da taxa de ocupação de leitos e da velocidade de contágio, do decreto 25.049, do dia 14 de maio, essas medidas continuam valendo. O decreto desse fim de semana, o 25.113, ele é como se fosse uma arrancada final, né? A gente tentar preparar esses municípios, especialmente Porto Velho, para reduzir a velocidade de contágio e conseguir iniciar uma retomada gradual da atividade econômica após esse período. Neste decreto, a gente tem a suspensão do transporte intermunicipal e interestadual. Também está proibida a circulação de carros de passeio, né, nas divisas desses municípios com os demais municípios, os municípios vizinhos, Candeias para Ariquemes, de Porto Velho para Candeias. Sim, estão sendo feitas barreiras para verificar se esses deslocamentos estão dentro das situações previstas no decreto. Pessoas voltando para suas residências podem transitar, veículos de carga dos setores essenciais, esses casos são permitidos. Mas o transporte intermunicipal, o transporte coletivo de passageiros, ele está suspenso. As pessoas se deslocando para passeio, para outros motivos, isso está vedado pelo decreto. Então, somente os deslocamentos de caráter essencial deverão ser realizados nesse período. Falando sobre esse deslocamento de caráter essencial, secretário, a gente conversou há pouco com a Polícia Militar, um pouquinho sobre a parte da fiscalização.
Temos fiscalização suficiente para a identificação de quem realmente precisa estar transitando? E eu gostaria até de entrar um pouco a mais. Por exemplo, os servidores do Estado, eles estão trabalhando com essa declaração, estão em sistema home office? Como é que está sendo toda essa adaptação do uso da declaração aqui em Porto Velho? Perfeito, Renata. De fato, a declaração é o instrumento de controle. Os servidores públicos, por exemplo, eles estão majoritariamente em home office. Essa semana foi ampliado bastante o número de pessoas em home office e somente os servidores que estão realizando atividades essenciais para o enfrentamento da pandemia é que estão sendo mantidos nos seus locais de trabalho. E para isso, eles precisam sim preencher a declaração. Existem três modelos de declaração no decreto 25.113, um desses modelos é para o servidor público, ele preenche, a chefia imediata preenche, para que haja controle. A partir de amanhã, as declarações, tanto do servidor público, quanto dos trabalhadores dos serviços essenciais, quanto das pessoas físicas que precisam se deslocar, elas estarão disponíveis em meio eletrônico. Nós vamos disponibilizar um formulário eletrônico que as pessoas possam preencher no seu celular e, com isso, facilitar o controle, a fiscalização. Isso, a partir de amanhã, estará disponível e será anunciado aí em toda a mídia. Certo. E, recentemente, a Cefim, em meio a esta pandemia, ao momento, até para colaborar com as situações aí, com as medidas de distanciamento social, lançou um aplicativo bem interessante que verifica a melhor hora de movimentação nos supermercados, farmácias e tudo mais, né? Exatamente. O Melhor Hora, ele é uma informação disponível no site da Secretaria de Finanças do Estado. Ele indica como está, ele atualiza a cada 10 minutos como está o nível de aglomeração nos principais municípios do Estado, em mercados, supermercados e farmácias. A pessoa entra lá no site melhorhora.cefim.ro.gov.br, escolhe o município e, se ele quer verificar mercado ou farmácia, aparece lá um reloginho, um ponteirinho, indicando se naquele horário a lotação, o fluxo de pessoas está muito alto ou não nesses locais. E também mostra uma tabela baseada nos dados da semana anterior de qual é o melhor horário para a pessoa evitar essas aglomerações. Então tem uma tabela com cores, as cores verdes indicam os horários de menor fluxo, de menor movimentação de pessoas, de aglomeração de pessoas em mercados e farmácias. Então, a gente recomenda à população toda que, quando precisar sair para fazer suas compras, ir na farmácia, consulte melhorhora.cefim.ro.gov.br e não vá nos horários de pico. Assim, haverá uma distribuição do número de pessoas pelos horários e aí você evita risco de contágio ao necessitar sair para essas compras. Certo, a gente quer agradecer a sua participação, viu, secretário? Mais uma vez, obrigado. O espaço fica aberto aqui para caso haja a necessidade de se comunicar diretamente com a população do Estado. Obrigada. Muito obrigado, Renata. E olha, inclusive a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da declaração, né, Luana? A gente pretende amanhã detalhar aí como que o cidadão de casa pode emitir a sua declaração no caso daquele que realmente exerce alguma atividade essencial.